Graças, paz, amém. Eu estava nessa tarde, passei a tarde toda praticamente, meditando, ouvindo os louvores, lendo os livros que o pastor Jânio traz. Esses livros mexem bastante com a gente, é uma bênção. Mas eu estava ali e Deus falou bastante comigo nesse texto, em Apocalipse, capítulo 2. É um texto bastante conhecido, a carta à igreja em Éfeso. Mas nós vamos ler só o versículo 4 e o versículo 5. Apocalipse 2, os versos 4 e 5. Célula. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Podeis assentar. É um texto bastante forte, E eu vou falar nessa noite sobre o poder de uma paixão. Esse texto, ele nos lembra disso, que nós cantamos nessa noite. Nós temos um Deus que é apaixonado pela sua igreja. Nós temos um Deus que é apaixonado por você. Diga a pessoa ao seu lado, Deus é apaixonado por você. Obrigado, Deus. E é interessante que quando uma pessoa ela está apaixonada, ela é apaixonante. Você já percebeu isso? Quando a gente vê um casalzinho de namorado apaixonados, é apaixonante. A gente olha para eles e fala, meu Deus, brilhando os olhinhos, aquela coisa, coração palpitando, o primeiro amor, Isso é apaixonante. Deus, ele é assim. Ele é apaixonado pela sua igreja. E por ele ser apaixonado, ele é apaixonante. Nós nos achegamos a ele por conta desse amor. E esses dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, é a chamada de Deus, a sua noiva, a sua igreja. E Deus, ele ama tanto a sua igreja que ele se importa com ela. Somente uma pessoa que ama é uma pessoa que se importa, é uma pessoa que cuida e é uma pessoa que exorta, que disciplina. E Deus, ele é assim para com a sua igreja. Ele ama, então ele cuida, então ele exorta, então ele chama a atenção. E o que eu acho lindo também nesses textos, que ele não somente exorta, mas ele também mostra a qualidade de cada uma das igrejas. Embora eu não falei aqui da qualidade dela, mas em casa você leia, porque eu vou me ater só a esses 2 versículos. Mas Deus, ele vê a sua qualidade também. Ele vê a nossa qualidade. Mas ele também nos aponta aquilo que nós estamos errando como igreja. Eu costumo sempre dizer isso, gente. O mundo tem uma ideologia sobre a igreja que é uma ideologia falsa. Eu falo isso porque eu também pensava assim da igreja. Eu achava que quem estava na igreja era o santarrão, não fazia nada de errado. E para mim ficar na igreja eu tinha que ser dessa forma. Mas aí quando eu li aquele texto que Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, eu vim entender que a igreja ela é um hospital. E se eu estou aqui é porque eu preciso de cura do Senhor. Se você está aqui é porque você precisa de cura de Deus, alguma área na sua vida. E que nós não podemos julgar um ao outro.
Porque é aquilo que eu aponto, o erro do meu irmão, eu deixo de ver o meu erro e tratar o meu próprio erro. Então, se estamos na igreja, nós estamos aqui para olhar para a cruz. E é a cruz que vai revelar aonde que está o nosso erro, para que ele possa ser tratado. E aí Cristo, então, ele fala a essa igreja, a igreja de Éfeso, a igreja em Éfeso, e ele vem então com algumas perguntas, e a primeira coisa que ele diz é: lembra-te, pois, de onde você caiu, porque você abandonou o primeiro amor. Então há uma questão, quando nós perdemos o primeiro amor, é porque há uma questão. E aí eu peguei na Bíblia da Mensagem, e Deus, ele fala assim, mas você se desviou do primeiro amor. Por quê? Deus pergunta. Às vezes a gente faz tanta pergunta para Deus, né? Às vezes é uma pergunta que nem tem nada a ver, né? Eu acho que Deus às vezes nem escuta. Mas Deus hoje está perguntando para nós. Deus também tem suas perguntas sobre nós. E ele pergunta: por quê? Por que que você abandonou o primeiro amor? Por quê? Qual é a causa? Qual é o motivo? Ele pergunta, afinal, o que está acontecendo com você, igreja? E ele continua: tem alguma ideia de como você caiu? E aí, Deus foi me revelando algumas questões que nos desviam do primeiro amor. E a primeira coisa é porque nós não sabemos discernir o dia mau. A gente vem, aceita Cristo, e naquele primeiro amor, aquela paixão, e de repente veio um dia mau. Veio o dia das dificuldades. Mas Jesus não disse que o caminho seria um caminho de mar de rosas, sem espinhos, né? Que a rosa tem espinho. Não, Jesus não disse isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Eu tenho problema, eu sei que vocês têm problema, todo mundo tem problema. E tem horas que a gente vence o problema bem grande, né? A gente fala, ufa! E daqui a pouco, quando a gente vê, estava cheio de probleminhas lá. É que a gente olha tanto para o problema grande, que a gente esquece que tem os outros probleminhas também. Então, no mundo, nós teremos aflições. O problema é que quando vem o dia mau, nós não sabemos discernir, nós não sabemos lidar, e nós começamos a dizer, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Mas não, meus irmãos, o dia mau, ele é importante também. Porque é na hora da luta, no meio da dor, no meio da dificuldade, que você vai revelar a sua fé, que você vai revelar o seu caráter, que você vai revelar quem você é em Cristo Jesus. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu estava numa luta tremenda, numa luta muito grande, bota a luta nisso. Mas eu lembro que foi o tempo que eu mais firme estava com Deus. Porque quanto mais a luta apertava, mais eu orava, mais eu lia a Bíblia, mais eu estava na presença de Deus. E eu venci esse tempo. E eu lembro que a minha irmã, eu e minha irmã, a gente ia para a igreja, e às vezes Deus usava um vaso, né? Como diz o povo. E falava, a sua vitória está chegando. E a minha irmã, meu Deus, que vitória que eu não estou vendo nada, Senhor. Aí passava um tempo, dali a pouco, outra pessoa que nem conhecia ela. A sua vitória já está às portas. E eu, meu Deus. Até que a vitória chegou. No tempo certo, a vitória de Deus chegou. Mas eu lembro, foi um tempo que nós buscávamos muito o Senhor. O problema é que quando vem o dia mau, geralmente nós questionamos Deus. Não sabemos discernir, nos desesperamos.
nos acovardamos, voltamos para trás, desistimos. A questão é como que nós lidamos com os problemas, com as dificuldades, com as tempestades, com as situações. O noroeste, ele existe, irmãos. E volta e meia ele aparece. Suja as casas, suja os quintais. Ele aparece. Às vezes destelha algumas casas, né, assim. Mas dali a pouco ele vai embora. Daqui a pouco ele passa. Mas como que nós lidamos com isso? Essa é a grande questão. A segunda questão é porque não sabemos lidar com as nossas questões, que são os nossos sentimentos. Irmãos, nossos sentimentos é uma porcaria. Os nossos sentimentos, eles nos iludem. Poxa, às vezes eu fico olhando umas coisas, eu falo, meu Deus, como é que pode? A pessoa está fazendo algo errado e ela se ilude com aquilo. E para ela, aquilo é certo. Eu falo, meu Deus, como é que pode? São os sentimentos. Os sentimentos, eles nos enganam, eles nos iludem. E o amor, ele não é apenas um sentimento. O amor, ele é uma decisão. O mundo vê o amor de forma muito errada. Ah, hoje eu estou amando fulano de tal. Quando chega no outro dia, está odiando. Né? E aí já está amando o outro. E hoje em dia tudo é descartável, né? É tudo descartável. Às vezes na mesma noite, né? Está apaixonado por um, daqui a pouco já está apaixonado por outro. Dá para entender. Né? Você vai no Face e vê lá, apaixonado. Né? Aí está apaixonado por uma pessoa, um relacionamento sério. Passa uma semana, já não está mais naquele relacionamento, o relacionamento deixou de ser sério. Aí passou uma semana, aí já outro relacionamento sério. Meu Deus! São os sentimentos. Os sentimentos nos levam como um vento, para lá e para cá. O amor não, o amor é decisão. Por isso a Verônica pregou aqui sobre Coríntios 13, falando sobre o amor, e ela é perfeito, a definição do amor. O amor, ele exporta. Eu vou fazer 25 anos de casado, porque eu tomei uma decisão de amar meu esposo. Quando foi sábado passado, de madrugada ficou tocando o celular. Ele tem 2 celulares, e tem um que ele coloca lá para tocar, né? E eu não sei quantos momentos que ele coloca aquele celular para tocar. E aquilo me irritou. Acordei, você deixa o celular tocando, eu perco o sono. Ele, tu tá muito chata, viu? Eu falei, meu Deus, eu acho que é a tal da menopausa, não é possível. Mas o relacionamento é isso. É sabermos conviver com o outro. Eu sou 25 anos casado com meu esposo porque eu decidi amá-lo. Ele erra, eu erro, temos defeitos, mas também temos qualidades. E a dificuldade do amor é essa. A gente só olha para os defeitos. Nós deixamos de olhar para as qualidades. E quando nós vamos perdendo esse amor por Cristo, é porque nós começamos a olhar para os defeitos da caminhada. Ah, Senhor, mas eu aceitei a Ti, mas eu não sabia que ia ter esse negócio de provação, de luta, de problema. Eu achei que eu ia aceitar Jesus e todos os meus problemas estavam resolvidos. Ó, que maravilha! Geralmente a gente pensa assim, tem esse entendimento. Mas não, tem as dificuldades, elas são importantes. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, as dificuldades são importantes. Por mais que a gente não goste, mas elas são importantes.
Agora depende como nós olhamos para a dificuldade. Depende como nós tratamos a dificuldade. E principalmente as questões do nosso coração. Eu não posso ser guiada pelos meus sentimentos. Toda vez que eu sou guiada pelos meus sentimentos, eu erro. Eu peco. A semana passada mesmo eu falei, meu Deus, por que eu falei isso? Estou errando de novo, Senhor, me perdoa. Me ajuda na minha ignorância. Porque somos levados pelos nossos sentimentos. Mas nós não temos que ser levados pelos sentimentos. Nós temos que ser levados por aquilo que a palavra de Deus fala sobre nós. Por aquilo que a palavra de Deus nos direciona. E aqui, meus irmãos, é a biblioteca. Tem tudo o que você precisar. Para cuidar de filho, para tratar o marido, para tratar a esposa, para tratar o vizinho. Tem tudo aqui. Tratar o patrão, o pastor. É uma bênção. Tem tudo aqui nessa biblioteca. E é ela que tem que nos direcionar. E as tentações, que é o terceiro, porque não sabemos lidar com as tentações. E as tentações, elas vêm justamente nas nossas fraquezas. O diabo, de vez em quando, ele gosta de passear. Ele diz para Deus, estava passeando pela terra. Mas ele não fica dando bobeira. Ele visita justamente a sua fraqueza. As nossas fraquezas. Ele dá uma voltinha e ele vai visitar justamente a sua fraqueza. Um dia desses, um dos discípulos dessa casa de oração perguntou, pastora, mas como que é isso? Eu sou liberto pelo Senhor, aceitei ao Senhor, amo o meu Senhor, mas eu ainda sinto desejo naquela minha fraqueza. Eu disse a esse discípulo, meu irmão, é muito simples. Essa é a sua fraqueza. Ela está demonstrada. É ali que o inimigo ele vai visitar. Então é essa área que você tem que fechar a brecha. Na oração, na palavra de Deus, na meditação da palavra, na busca. Por isso que nós precisamos vir a esse lugar, irmãos. Por isso que a gente precisa orar. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Ah, pastora, mas a vida inteira eu vou ficar assim? Eu falei, eu creio que não, meu filho. Porque eu tinha muitas fraquezas que hoje eu já não tenho mais. Porque conforme você vai tendo intimidade com Deus, com a palavra de Deus, você vai se apaixonando pelo Senhor, essa paixão ela vai apagando na sua vida. E eu compartilhava com essa pessoa, minha cunhada ficou 2 anos fumando dentro da igreja. Não literalmente, ela fumava na casa dela. Mas ela estava na igreja, assiduamente. E às vezes ela falava, não, eu vou parar de ir para a igreja, porque eu continuo fumando. E eu falava para ela, não, você não vai parar não. Você vai continuar, até a tua libertação chegar. E depois de 2 anos, minha cunhada foi liberta. Para a glória do Senhor. No começo, ela sentia vontade. Hoje, ela sente nojo. Então eu creio que o lugar da sua fraqueza um dia será tampado com a unção do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos aprender a lidar com essas questões, as tentações, os desejos. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha muitos desejos. Eu fui sendo liberta gradualmente pelo Senhor. Conforme eu fui buscando mais o Senhor, eu lembro que teve um tempo da caminhada, que eu ainda era apaixonada pelas novelas.
assistia todas as novelas, e era crente, dizia ser crente, e assistia todas as novelas, e ainda dizia assim, vou assistir a minha novela. Ó, que lama, que lama. E teve um dia que eu comecei a pegar nojo daquilo. Eu assistia a novela e começava a brigar com a novela. Eu ficava, mas que mentira, que palhaçada. Fica fofocando do outro, cara, isso aí está tudo errado. E aí comecei a discutir com a televisão, com as novelas. Eu falei, eu estou ficando doida. Eu desisti desse negócio. Eu quero assistir mais porcaria, não. Glória! E fui liberta dessa minha paixão. Nunca mais eu assisti novela, nunca mais. Hoje, graças a Deus, a TV a cabo até ajuda, né? É uma maravilha. Mas eu também, graças a Deus, quase nem tenho tempo de olhar para a cara da televisão. Né? Então, o Senhor me libertou dessas paixões. Mas viver o amor de Deus, é como viver o casamento. No princípio é aquela paixão, e depois a gente começa a ver os defeitos. Né? Como disse um padre, o príncipe que vem de cavalo e botas, quando ele tira a botina tem chulé, ele solta pum. Deixa largado a toalha no meio da cama. É a situação. E aí, quando nós começamos a ver os defeitos, daqui a pouco a gente fala, vou separar. É assim? Eu sempre aconselho os casais, nunca diga essa palavra. Eu nunca disse isso ao meu esposo. Nem ele nunca disse isso para mim. O pensamento vem, como todo casal. Mas nunca diga essa palavra. Palavras são sementes que o diabo colhe. O respeito é o mais importante do casamento. Eu e o meu esposo também nunca brigamos de um bater no outro, jogar as coisas um no outro, né? Se eu for lá perguntar para os meus vizinhos, pode perguntar. Né? Minha vizinha ainda fala assim, nossa, nem parece que vocês brigam. Falei, aleluia! De vez em quando a gente tem umas discussões. Ela falou, é mesmo? Normal. Mas o respeito é tudo. E o respeito, ele está junto com o amor. Quem ama, respeita. Quem ama, cuida. E Deus, ele cuida da sua noiva com todo amor e respeito. E carinho. Deus é totalmente dedicado à sua amada. Então, para mim voltar ao meu primeiro amor, eu preciso parar de olhar para os defeitos. Fica a pessoa ao seu lado, irmão, para de olhar para os defeitos. Pare de olhar para os defeitos da caminhada. Né? Tem gente que vê tanto defeito na igreja. Né? Porque a irmã Carmen ora assim. Porque o levita Vitor toca assim. É sempre uma situação. Né? Comece a olhar as qualidades. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma igreja. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a liberdade de cantar, de te adorar numa igreja. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho uma identidade. Sou filha, sou filho de Deus. Comece a olhar a qualidade. E aí, a segunda coisa, ele diz, arrependa-te. E essa palavra é muito forte. E o arrependimento, ele passa justamente aqui.
nos nossos pensamentos. Ele muda a nossa forma de pensar. O arrependimento, ele é aquela palavra que gera ação para conversão. Não existe conversão se não tiver arrependimento. E aí eu lembro muito de uma senhora, pastor Jânio chegou a conhecer ela, uma senhora minha vizinha, pastor Jânio ia lá, ela ficava repetindo João 14 para ele. Mas ela dizia assim, a conversão dela foi muito engraçado, ela era do candomblé, e muito usada pelo inimigo. E de repente, numa noite, ela teve um sonho, um anjo a visitou, e o anjo falou para ela: a partir de hoje, você não vai viver mais essa vida, porque você é minha. E ela se converteu instantaneamente. Ela largou todas aquelas coisas, ela não tinha estudo, mas ela sabia de cor João 14, João 15, o Salmo 91, o Salmo 23, ela sabia de cor. E ela dizia assim para mim, você acredita que fulano de tal foi convertido? E a pessoa estava desviada. Ela falou, acredito, vó. A gente chamava ela de vó. E ela, não, minha filha. Uma pessoa que se converte de fato, ela nunca se desvia. Ô, glória! Meu Deus! E ela falou, estou aqui, prova viva. E ela morreu no Senhor. Glória a Deus! A conversão verdadeira e genuína é aquela que gera o arrependimento dos nossos pecados, dos nossos erros. Arrepender é se converter. Se converter é se arrepender. Hoje eu encontrei uma irmã que está afastada dos caminhos do Senhor. E ela me contou umas histórias de uns crentes aí. E ela disse assim, as pessoas dizem, existem crentes safados. Ela falou, não, existem safados que se dizem ser crente. Eu falei, meu Deus, é forte. Eu falei, né, que criatura, estou falando a verdade. Está cheio. A conversão, ela é essa metanoia, ela é essa mudança de pensamento. Às vezes você se esforça para mudar um sentimento e você se frustra na caminhada. Nós não conseguimos mudar nossos sentimentos, mas nós podemos sim mudar nossos pensamentos. E quando nós mudamos o pensamento, o sentimento é mudar. Essa é a única forma. Uma jovem muito esperta mandou uma carta para os seus pais, ela estava na faculdade, em um outro país, e ela mandou a carta para os seus pais. E ela disse assim, pai, mãe, eu estou bem, apesar de que o lugar que eu estava pegou fogo, e um jovem me socorreu, fiquei tantos dias no hospital, estou curando da minha cegueira, e agora estou morando na casa desse rapaz. Nós vamos nos casar, inclusive estou grávida. Você imagina a mãe lendo uma carta dessa? E o pai, né? E aí no final ela diz, não é isso não. Isso daqui é só uma parte do que eu estou escrevendo para minha aula de português. Na verdade, nada queimou, eu não fiquei doente. É só para dizer para vocês que eu tirei D em Química, em E em Geografia. Às vezes nós olhamos para o nosso problema e achamos que ele é enorme. E quantos sentimentos são gerados?
Mas às vezes, quando a gente olha para eles, como se fosse pequenininho, os nossos sentimentos melhoram. O que nós precisamos mudar é nossos pensamentos, e a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Que nós não devemos nos conformar com esse século e renovar os nossos pensamentos. Mas a gente só consegue renovar o pensamento com a palavra de Deus. E o arrependimento, ele vem justamente aí, quando nossos pensamentos, eles são mudados. Eu lembro também na minha juventude, me apaixonei por um rapaz, o rapaz dos olhos verdes, moreno dos olhos verdes, tempo de escola, e me apaixonei por ele, né? E aí, no meu tempo não tinha esse negócio de ficar, né? Mas aquele dia nós ficamos, se beijando, se abraçando. Meu Deus! Né? Essas coisas. E aí, quando foi outro dia, eu não era crente, gente. Eu não era crente. E aí, quando foi no outro dia, o rapaz passou por mim e nem olhou na minha cara. Eu cheguei em casa, chorei. A minha irmã, por que você está chorando? Mas é muito engraçado, a minha adolescência, eu era assim, eu me apaixonava, mas também enxugava lágrima e pronto. Ah, você não quis saber de mim? Eu sou mais eu. E levantava a minha cabeça e vamos lá. E aí eu lembro que um dia ele me chamou e a gente estava conversando sobre o trabalho. E ele falou assim, eu fui no show da Xuxa, né? Eu falei, o quê? Onde você foi? Ele falou, eu fui no show da Xuxa. O meu encanto todo acabou naquele momento. Esse foi melhor do que você. Todo o sentimento que eu tinha sobre aquele rapaz acabou naquele momento. É só para você entender que é através do pensamento, da mudança do pensamento, que nós podemos mudar os nossos sentimentos. Aí a terceira coisa, Deus diz, volta à prática das primeiras obras. Você lembra o dia da sua conversão? Você lembra quando você passou pelo encontro com Deus? Você lembra? E eu lembrei que quando eu me converti, pastor Jânio esses dias falando que nós devemos ter um dia de 24 horas diante do Senhor. Nós temos dias para tantas coisas. E isso tem martelado muito a minha cabeça. Eu falei, meu Deus, às vezes eu pego folga no trabalho para estudar para a faculdade. Eu vou pegar um dia para o Senhor. E eu lembro que quando eu me converti, uma vez na semana a gente ia para a igreja. Se eu não me engano, era 7 horas da manhã. E a gente ficava de jejum lá até as 18 horas. Tinha um círculo de oração às 3 horas. E a gente ficava em oração, em jejum. E era uma alegria. Era um prazer. E Deus está falando, lembra, volta. É simples assim. Pare de olhar para as suas dificuldades, para de olhar para as suas fraquezas, para de olhar para as suas limitações. Comece a olhar para as qualidades que há em você em Cristo Jesus. Comece a olhar para as qualidades que há na igreja, para as qualidades que há em viver a presença de Deus. Arrependa-se dos seus pecados e volte às práticas. Aquele tempo que era tremendo, que você via as coisas de forma maravilhosa. Lembre o que você fazia por amor a Deus. Andou descalço, fez propósitos. Lembra?
do que você fazer por amor a Deus? Ele está dizendo para você nessa noite, volta. Porque há uma consequência aqui muito forte, irmãos. Ele diz, porque senão removerei teu candeeiro. A luz que está dentro de você, aquilo que ilumina você, o Espírito Santo, teu amigo. Irmãos, a gente pode ficar pode perder tudo nessa terra. A única coisa que a gente não pode perder é o Espírito Santo. Amém. Como diz o pastor, a pessoa mais desvalorizada, o nosso amigo, Espírito Santo. E eu falo, Deus, eu quero subir contigo, Senhor. Porque vai ser terrível viver nessa terra sem o Espírito Santo. Porque hoje nós vivemos as injustiças, todo esse governo que a gente tem visto, toda a podridão. Mas nós ainda temos o Espírito Santo que nos consola, Ele é o Consolador, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos chama atenção, de forma carinhosa. E Deus está falando aqui, a consequência é você ficar sem o candeeiro. Que desespero, irmãos. Eu lembro quando Davi estava nas suas grandes lutas, de repente Davi ficou um ancião. E os seus servos disseram, a partir de agora, Davi, você não irá mais às lutas. Ele, não, mas eu sou um guerreiro, eu tenho que ir. Eles falaram, não pode se apagar a lâmpada de Israel. Nós pelejaremos por você, Davi. Que desespero ficar sem a lâmpada de Israel. Imagina você viver na escuridão, você já pensou nisso? Sem o Espírito Santo, você vive na escuridão. Meu Deus, meu Deus. Quando eu não tinha o Espírito Santo, quando eu não tinha Jesus, quando eu não tinha Deus na minha vida era vazia. Uma vida sem graça, cheia de traumas, desesperos. Mas quando eu aceitei a Jesus, o meu amigo Espírito Santo veio morar comigo, veio habitar em mim, que alegria. Amém, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Apesar das lutas, das dificuldades, eu tenho alegria, irmãos, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. A minha alegria não está nas circunstâncias, porque as lutas sempre virão. A minha alegria está porque eu tenho o meu amigo Espírito Santo. E ele vale mais que qualquer paixão desse mundo. Porque as paixões desse mundo são ilusão. Que nos arrebentam, nos frustram e nos deixam na margem da vida. Essa noite é noite que o Senhor está falando. Volte ao primeiro amor. Volte para mim. Ele quer acender dentro de você novamente a alegria, a esperança, os sonhos. Ele quer acender novamente dentro de você a esperança de que no final vai dar tudo certo, porque Ele está contigo, porque Ele te ama. Eu quero orar por você nessa hora. O altar está aberto.